Ah, Palomar. Como não amar? Uma cidadezinha tropical localizada na América Latina, isolada de tudo e todos, com um único telefone sendo localizado a milhas de distância. Uma cidade de 386 habitantes, mas de encher os olhos, onde a noite mais fria de inverno é possivelmente o dia mais quente em sua cidade. Repleta de praias, natureza, mulheres lindíssimas, fofocas, intrigas e, é claro, os homens. Bem-vindo, meus amigos, a Palomar, a cidade onde homens são homens e mulheres precisam ter senso de humor. Opa, e aí, meus chuchus, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje iremos falar sobre Palomar. E o que é Palomar, você me pergunta, jovem padawan? Se acalma, sem pressa, já pegou uma pipoquinha? Já pegou um salgadinho pra comer? Não pegou ainda? Então pega porque agora vai vir história, viu, bicho? Pronto, agora sim. Então vem comigo que eu vou te contar tudo sobre a obra mais viva que eu já li em toda a minha vida. Palomar nada mais é do que uma saga de histórias divididas em volumes. E hoje, obviamente, iremos tratar o primeiro volume denominado Sopa de Lágrimas. Escrito e desenhado pelo quadrinista Beto. Não estou falando do meu tio, dono da quitanda aqui da rua, e sim de Gilbert Hernandes. Ou Beto, como ele assina. Sopa de Lágrimas, por sua vez, foi publicado pela primeira vez na revista Love and Rockets, fundada em 1980, pelos irmãos Hernandes, isso incluindo, obviamente, Gilbert Hernandes. E na mesma época existia uma outra revista, mas essa não sobre histórias, e sim sobre crítica de quadrinhos, chamada Comics Journal. E ela não é pouca bosta não, ela é a principal revista de crítica de quadrinhos da América. E como um tipo de provocação, numa resenha, os irmãos Hernandes, só pra rir, enviaram uma cópia da Love and Rockets para a Comics Journal. E obviamente eles aguardavam uma puta crítica demolidora na época. Porém, na verdade, a resposta não veio pela Comics Journal, e sim da empresa que publica a Comics Journal. Pra você ver, veio do chefão a resposta. Retomando, Love and Rockets, a empresa fundada pelos irmãos Hernandes, que enviou uma cópia só pra rir pra The Comics Journal. E quem respondeu foi a empresa dona da The Comics Journal, a Fantagraphics. E surpreendentemente era um pedido entusiasmado, solicitando que os irmãos Hernandes permitissem que a Fantagraphics publicasse a Love and Rockets. Os irmãos Hernandes, obviamente, não sendo bobo nem nada, aceitaram. E quando as duas se juntam lá em 1982, meus amigos, acabou tudo. Que após isso, companheiros, a editora Fantagraphics se tornou a maior referência do novo quadrinho norte-americano. E isso não sou eu que estou falando não, existem vários artigos, um deles publicados em 2016 pelo jornal The Guardian, que diz o seguinte: Love and Rockets e o resto da cena independente revolucionou o campo dos quadrinhos, e não é exagero sugerir que sem ela, editoras como DC não teriam se aventurado em obras mais abusadas, como Watchmen, a linha Vertigo, voltada para o público adulto, ou até mesmo Sandman, de Gaiman. Foi finalmente em 1983, 3 anos após a fundação da revista Love and Rockets, que Gilbert Hernandes, ou Beto, começaria a contar a história de Palomar, onde o primeiro volume iria até 1996. Ler esse iniciozinho de Palomar do primeiro volume foi uma das melhores experiências literárias que eu já tive em toda a minha vida. Na verdade não, uma das melhores experiências artísticas que eu já tive em toda a minha vida. Eu realmente me senti vivendo junto com esses personagens. E eu vou tentar passar um pequeno gostinho de como foi ler esse quadrinho pra vocês. E tentar fazer com que vocês se interessem em ler esse quadrinho. Mas vai por mim, quando é ruim eu falo... Homem rabiscado. Desculpa, tô meio doente. A edição que eu li foi essa da editora Vendetta. Ela é muito boa, muito confortável de ler, capa mole e gostosinho. E é um quadrinho grande, tá? Tem bastante texto e tem um total de 287 páginas. Acho que dá pra terminar em uma tarde tranquilo, com merecidas pausas pro cafezinho, tá? Inclusive, se eu puder fazer uma recomendação de como ler este quadrinho, seria essa. Leia uma tarde ensolarada, dedique essa tarde específica para terminar esse quadrinho. Que a sua experiência vai ser inesquecível, de verdade. Você vai se sentir realmente em Palomar. Vai ser uma delícia. É uma leitura que te tira do mundo. Ela segue o próprio ritmo e peculiaridades, que por fim acabam nos inserindo no universo sociocultural assim de uma forma magistral, de verdade, de uma forma impecável. Mas vamos lá, o que torna essa história tão boa assim? Então, os irmãos Hernandes tiveram seu pai mexicano e sua mãe americana. E por terem o pai mexicano, eles sempre estiveram subitamente conectados com a nossa cultura latino-americana. Mas aí que tá o pulo do gato, porque eles foram criados pela avó e pela mãe. O toque especial deles vem exatamente dessa criação. Porque o Gilbert Hernandes ele tem um puta tato social e cuidado ao tratar personagens femininas. Ele representa muito bem personagens femininas, até mais do que outras mulheres. E a parte mais interessante de toda essa criação de mundo, envolvendo Palomar, é que ele era um exímio leitor de quadrinhos de herói mesmo, Marvel e DC. E algo que eu tenho certeza que ele quis se diferenciar desse nicho de quadrinhos
foi que a saga de Palomar é basicamente uma linha evolutiva. Por exemplo, nas histórias em quadrinhos da DC, o Batman é sempre o principal na história do Batman. Por mais que exista o Dick, o Jason, o Tim, o Damian, nenhum deles herda o manto do Batman ou o protagonismo de forma definitiva. Durante 87 anos, o Batman sempre foi o Bruce Wayne e será assim durante 200 anos. Já na saga de Palomar, nós vemos os personagens amadurecendo, crescendo, tendo filhos e morrendo. Nós acompanhamos um grupo de personagens muito vivo. E o que faz nos sentirmos tão dentro desse mundo e esquecer que se trata realmente de uma ficção é esse fator evolutivo. Nós vemos, por exemplo, na primeira história a parteira Shello, que faz o parto de várias crianças, dentre elas Vicente, Seth, Jesus, Pipo e entre muitos outros. E nós vemos esses personagens nascendo, sendo crianças, sendo adolescentes, se tornando adultos, construindo suas famílias e morrendo, passando o seu papel de protagonista, entre aspas, porque Palomar não tem apenas um protagonista, nem sequer um grupo, pois o grupo está sempre mudando. Tudo é muito vivo, muito natural e muito envolvente. Nós nos sentimos partes dessa cidade, parte desse grupo de amigos. Afinal, se nós acompanhamos o início de uma pessoa, o fim dessa pessoa, seus altos e baixos, seus dias bons e seus dias ruins, o que somos dessa pessoa se não um amigo, realmente? E em Palomar é exatamente isso, nós acompanhamos cada um desses personagens, nós nos tornamos amigos deles, íntimo deles. Nós nos conectamos com cada um, especificamente. Eu amo a língua afiada da Carmen, eu amo a educação de Heráclio, eu amo o empoderamento de Luba, eu amo o quão cafajeste o Manuel é, e todos os outros personagens que você se apega a cada defeito e cada qualidade deles. Os personagens são vivos, perfeitamente construídos, nenhum deles é descaracterizado em nenhum momento sequer da obra. Gilbert conhece tão bem os seus personagens que já na primeira cena que Jesus aparece, é nos mostrado o último ponto onde o seu personagem chegaria no futuro, basicamente 13 anos depois, enquanto ele escrevia a história. Ele sabia exatamente onde o personagem está na primeira página que ele aparece até a última. E sem explicar nada mesmo não, a gente só entende se prestar atenção e se ler a obra até o final. Caso contrário, é um detalhe que passa facilmente batido. Eu mesmo só percebi quando li de novo para gravar esse vídeo. Ah, e detalhe, tá? Lembrando que essa história foi lançada em uma revista, pouco a pouco. E foi se encerrar apenas quase 13 anos depois, isso se tratando apenas do primeiro volume. Então quem leu essas histórias quando estava se encerrando lá em 96 não pegou esses detalhes, com certeza não pegou, e mesmo assim eles estavam lá. Isso mostra o carinho pela obra. Mostra o tanto do domínio que o Gilbert Hernandes tem sobre seu mundo. Ele faz o que ele quiser, ele sabe exatamente onde cada um deles vão parar. Ele cria os personagens com início, meio e fim já escrito. Eu não duvido que Gilbert Hernandes realmente saiba como cada um dos seus personagens cagam, porque assim, ele conhece muito bem seus personagens e dá pra ver isso lendo o primeiro volume facilmente. Se você gosta de uma boa história, Palomar é pra você. Se você gosta de uma boa construção de personagem, Palomar é pra você. Se você gosta de uma boa representatividade, Palomar é pra você. A melhor parte dessa história é que ela é completamente ambientada na América Latina, como já anteriormente dito. Então nós vamos nos identificar com muita coisa. Tipo, todo mundo tem aquela vizinha fuxiqueira, que aqui em Palomar é a Carmen. Toda cidade tem aquele grupo de crianças que fica importunando os outros, não tem? Aqui também. As características são infinitas e todas elas vão estar em algum personagem dessa obra, porque ela é viva, simplesmente. E nós temos dezenas de personagens onde cada um se entrelaça com o outro. A Luba ela vai se relacionar com Heráclio, mas também com a Carmen, também com Jesus, também com a Shello, e também com a Tonazin, e também com Martin. Mas também Carmen tem uma relação com Heráclio, e com Jesus, e com Shello, e com Tonazin, e com Martin. Entendeu? E a lista só segue, porque são vários personagens que se entrelaçam entre si, todos eles. Parece que se você chegar para qualquer personagem e fazer uma pergunta sobre outro, ele vai ter uma resposta e uma opinião sobre aquela pessoa. Mas aí você pode ter uma dúvida, né? Será que isso é realmente bem desenvolvido? Pois é, meu jovem mancebo, não é bem desenvolvido. É desenvolvido de uma forma magistral. E os personagens que aparecem como secundários, eles crescem e viram protagonistas no futuro. É simplesmente lindo ver isso tomando forma. De verdade mesmo. E aí pode surgir outra dúvida, né? Com tantos personagens assim, a história não fica confusa de se acompanhar? E a resposta é simples. Não, porque a gente não tá falando de uma escrita meia boca, meus amigos, a gente tá falando de uma puta obra de arte. O traço do quadrinho, por exemplo, ele ajuda bastante nisso, que pode parecer simples à primeira vista. Porém, isso é uma baita sacada, onde cada personagem nós reconhecemos assim que batemos o olho no painel. Vou dar um exemplo das crianças pra vocês. Olhem pra esses dois painéis, é fácil identificar quem é quem só pelas suas características. Cabelo do Will Smith e um maluco no pedaço? Heráclio. Cabelo rabiscado e bolsa nos olhos? Jesus. Cicatriz? Vicente. Cabelo raspado? Seth. E isso se mantém sem se tornar caricato, por exemplo, um Simpsons ou um desenho do Mickey Mouse da vida, onde os personagens são propositalmente caricatos para você reconhecer pela silhueta. Aqui não, os personagens eles têm características, cada um deles, e você reconhece só de bater o olho, porém não se torna algo caricato.
Óbvio, vai surgir uma confusão ou outra nas primeiras 10 páginas, só que isso não passa disso. Você logo se acostuma tanto com os nomes, tanto com a fisionomia de cada um dos personagens, tranquilamente. É basicamente como se você entrasse em um lugar novo, você não vai conhecer ninguém, mas aos poucos decora o nome e o rosto de cada um. E é isso, basicamente. Eu sei que eu tô jogando uma bomba de informações pra vocês, eu tô falando um monte de coisa, mas isso também é difícil pra mim. Porque eu tô tratando basicamente uma obra perfeita, então eu tenho que dar características de cada ponto pra vocês terem uma noção do que se trata. São tantas coisas pra digerir que eu precisava fazer um vídeo pra falar sobre isso e de mostrar pra vocês essa obra. Tentar converter a uma pessoa, pelo menos, a ler esse quadrinho. E sinceramente, a impressão que dá além do Sopa de Lágrimas é que isso acabou de acontecer no meu bairro. Que todas as histórias que eu li aconteceram aqui, na minha rua. E que eu preciso ir fofocar isso urgente com alguém. Tipo, mano, você não sabe o que aconteceu. Sabe, fulano traiu a esposa. Essa história realmente me fez acompanhar cada segundo da vida desses personagens. E me fez sentir que eu era família deles também. Eu adorei cada segundo dessa HQ, ela sem dúvida entra no meu top favoritos da vida, assim. Eu já tô com o segundo volume em mãos, que é o de Atrofismo Humano, e eu tô doido pra já começar a ler. E obrigado à minha mamãe que me deu esses dois de presente. Mas seguindo, eu realmente sinto que essa obra é sobre relações, mas não de uma forma cansativa, chata ou banal, sabe? Mas sim de uma forma épica, cativante, empolgante mesmo. Eu realmente acho que essa é a melhor HQ que eu trouxe pro canal, por mais que eu tenha um carinho enorme por Ouroboros e adore toda a história por trás de O Eternauta. E também tenho o Jason como um dos meus quadrinistas preferidos. Mas eu de verdade sinto que essa HQ se tornou a minha preferida que eu já trouxe aqui pro canal. Eu realmente torço para que todo esse blá 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 que eu fiz aqui tenha te entretido e te instigado a ir atrás e ler Palomar. Vai atrás, porque assim, é fenomenal. Esse vídeo eu nem fiz resumo ou contei o início da obra, porque eu realmente acho que não tem a mesma magia. A parte mais marcante é acompanhar todos esses personagens, eu evitei dar spoilers o máximo possível. Então pra mim não faz sentido narrar uma parte ou outra do quadrinho, porque é muito melhor você ler. Durante uma semana eu li Palomar, eu morei lá, e eu não queria ir embora. Lembrando que caso você queira, aqui embaixo tem meu link de afiliado do Mercado Livre, para caso você tenha se interessado e queira ir atrás de Palomar, comprar pelo meu link, porque uma pequena parte do valor deixa de ir para os cofres podres das multinacionais e vem para o pobre bolso do homem que vos fala, e você não gasta nada mais com isso. E, como sempre, esse é o desenho desse vídeo. Eu fiz a minha personagem preferida de Palomar, que é a Diana. Eu vou testar algo diferente que eu nunca faço, mas se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve. Por favor, porque me ajuda bastante. E se você não gostou, o que você tá fazendo aqui até agora, meu nobre? Pelo amor de Deus. Tá ali a nossa Dianinha, linda, maravilhosa, perfeita, representando muito bem Palomar. E Sopa de Lágrimas. Ah lá, tive que tirar meu Superman, hein? Meu Superman grandão. Agora o próximo vai ser o Batman que eu vou ter que tirar. É, acontece, fazer o quê? E você, já leu algo sobre Palomar? Já tinha ouvido falar sobre Palomar? Gostou? Vai ler. Me conta tudo aqui nos comentários, tá bom? Como sempre, agora são 3h07 da manhã. Tô cansado. Espero que nos vejamos em um próximo vídeo. Tchau!